Conselho de Ministros de São Gonçalo realizou o 5º Congresso de Pastores e Líderes. O evento interdenominacional aconteceu nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, na Igreja Missionária em Viar, em São Gonçalo. Olha, foi uma experiência muito boa, porque o nosso sentimento era que não fosse mais um congresso. O nosso sentimento era que a gente pudesse estar todo mundo junto aqui e a gente falar de erros. Então dificilmente você tem um congresso para falar de erros. Então, graças a Deus, o objetivo foi alcançado e nós estamos aí nessa empreitada do Comesg. O congresso foi um sucesso e a gente tem muitos projetos para o ano que vem aí. O congresso levou à conscientização e à reavaliação sobre conceitos de erros que não devem ser cometidos na trajetória ministerial. Eu estou muito feliz pela realização do 5º Congresso do Comesg. E tem sido assim um ensinamento, uma profundidade, coisas maravilhosas estão acontecendo. E nós estamos muito felizes mesmo pelo 5º Congresso do Comesg. Pastores, muitos amigos, apóstolos, bispo e muitas pessoas líderes têm vindo e estão sendo grandemente abençoados por Deus. Sob o tema Erros que cometi no ministério que você não pode cometer no seu, estiveram ministrando os pastores Aloísio de Moraes, Arnolfo Pinheiro, Apóstolo Joel Pereira e Bispo Robson Pereira. O evento reuniu lideranças de várias denominações. Olha, eu estou saindo daqui realmente impactado, né? A minha primeira vez aqui participando do congresso. Para mim foi de grande aprendizado para o meu ministério. O que mais realmente me marcou na palestra foi exatamente a necessidade que o líder, que o pastor tem de reconhecer os seus limites, de não se colocar numa posição mais elevada do que ele é. Então a gente tem que ser transparente, tem que abrir o nosso coração, reconhecer a nossa fragilidade e não ter expectativas irreais, porque quando nós como pastores nutrimos expectativas irreais, a gente acaba sofrendo muito. Então para mim foi maravilhoso, excelente. É a primeira vez que eu estou participando do congresso, né? Nunca havia participado antes. Eu achei assim muito boa a palavra, né? Trabalhou com vários problemas, né, que os pastores enfrentam no seu dia a dia, né? E como que os pastores eles têm que agir diante desses problemas, né? E na realidade, às vezes como pastor, nós temos assim uma visão muito romantizada, né? A gente tem assim uma ideia um tanto quanto irreal no que diz respeito ao tratamento com as pessoas, com os membros. E a palavra ela veio justamente trazer um despertamento para que os pastores eles possam estar cientes, né, de toda essa problemática e como enfrentar e resolver esses problemas. O pastor Arnolfo Pinheiro foi o preletor da noite da abertura. Durante a palestra, o pastor falou sobre 4 desafios no ministério. Eu gostaria de destacar a família. A importância da família, não só do ministro, do pastor, mas a família de forma geral. A família, ela representa, quando bem cuidada, representa o local de cura, o local de restauração, de renovo de cada pessoa. Você que está nos assistindo, que você tenha tempo para a tua casa, tempo para a tua família, tempo para aqueles que amam você e aqueles que você ama. Muito obrigada. Lembra o seguinte: primeiro Deus, segundo família, terceiro Deus. Quando as pessoas estão abandonando a família, escuta o que eu estou falando com você, não me escuta uma coisa. Primeiro anda a Deus em todas as coisas. Mas cuida da tua família, tenha tempo para a tua família, saia da tua família, passeie com a tua família. No sábado, o evento contou com uma extensa programação, com palestras pela manhã e noite. O apóstolo Joel Pereira foi o primeiro preletor da manhã. E o salmo que eu usei, que é o Salmo 142:7, o salmista fala: tira minha alma do cárcere, porque na verdade ele está dizendo claramente: eu não estou preocupado em sair da estrutura que me prende, eu estou preocupado em que a minha alma ela saia desse ambiente onde tem correntes que me prendem. Então aqui eu comecei a falar de algumas áreas
que líderes, que não só pastores, mas ovelhas, pessoas, elas ficam presas na sua vida. Uma delas é um senso de dívida, onde ela acha que ela tem que sair ajudando todo mundo, porque um dia que ela prosperou e ela conseguiu romper e todo mundo tem que ser ajudado por ela. Porém, existem pessoas que quando você entra no deserto delas, ou você também afunda junto, ou mesmo Deus diz para você, eu não mandei você ajudar. Porque existem pessoas que se afastam de você quando você está passando por luta, não é porque elas se afastaram, é porque Deus não permitiu que elas se aproximassem. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Porque quando você romper, o nome do Senhor vai ser glorificado. A segunda palestra foi ministrada pelo bispo Robson Pereira, da Igreja Nova Vida do Colubandê. Cuida da sua família. Cuida da tua casa. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Noé foi um pastor que só conseguiu botar na arca a família dele. Mas se você não conseguir salvar ninguém e levar a sua família toda à presença de Deus, você cumpriu o seu ministério. Querida, como eu disse, né, cada fase é uma fase, cada fase tem as suas dificuldades. E a gente pode, às vezes, dar um conselho a alguém que está começando o ministério, mas, na verdade, cada um de nós vai precisar fazer escolhas. E uma das falhas que eu vejo como mais difíceis, às vezes, no ministério, é quando a gente erra com a nossa própria família, né? Eu acho que se a gente começa acertando dentro de casa, a gente tem tudo para acertar também quando a gente aconselha, ajuda, socorre as outras famílias. E quando a gente erra dentro de casa, dificilmente a gente vai consertar as coisas que estão acontecendo lá de fora. Então, para mim, a base é a família, e pela família a gente erra ou acerta dentro do nosso ministério. A noite do encerramento foi marcada por um momento de conscientização, quebrantamento e cura, e também a posse da nova diretoria do Conselho, realizada através do pastor Leandro da Conceição, que esteve durante 6 anos à frente do Comesg. Durante o congresso, o pastor Leandro também foi homenageado pelo Conselho, através de um certificado de reconhecimento pastoral. O que mais marcou na minha liderança foi aprender a lidar com as pessoas como Deus lida comigo, sabendo que eu sou falho e sabendo que as pessoas são falhas, mas procurando sempre buscar a qualidade das pessoas e aprendendo com elas, que é um novo tempo, um novo recomeço, é sempre um momento de perdão, é sempre um momento de interação. Então, o que mais marcou na minha vida foi aprender a andar com as pessoas e caminhar na direção de Deus. Para mim tem sido assim um marco e ver Deus mudando as famílias aqui em São Gonçalo. Esse é o meu maior desejo, é que todos os pastores continuem o ministério, mas juntamente com a sua esposa e seus filhos. O pastor Aloysio de Moraes encerrou o evento falando sobre erros que fazem parte da natureza humana, porém com a necessidade da decisão do homem em se levantar através do arrependimento. Durante a palestra, o pastor citou vários exemplos bíblicos de pessoas que substituíram a lembrança da queda pela lembrança da restauração. Bem, acima de tudo, erros fazem parte da nossa própria natureza humana. Muitos até falam que o cair é do homem, o erguer é de Deus, mas o homem deve erguer-se sobre os seus pés. Deus lhe estenderá a mão para ajudá-lo, mas é necessário que haja vontade do homem de levantar-se. Assim, quando nós vemos, como eu citei, o olhar misericordioso de Deus, prontos a nos ajudar, como Cristo olhando a Pedro, eu sempre tenho essa imagem, as lágrimas de Pedro. Diz que a Bíblia é que Pedro chorou lágrimas, e no grego eu digo, lágrimas de morte. Isto, segundo alguns, ele se jogou numa tumba para chorar. E se foi isto, ele erguia os olhos e ele via o Calvário e chorava ainda mais e mais. E quem sabe Pedro de longe não deve ter escutado: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas passado um tempo, junto a Tiberíades, aonde Pedro se encontrou a primeira vez com Jesus, lá o Senhor fez a grande pergunta: tu me amas?
E para um Pedro que negou 3 vezes Pedro disse: eu te amo. Substituindo a lembrança da queda pela lembrança da restauração. Eu creio que isso é o mais importante de acontecer em nossas vidas. Que nós não fiquemos presos ao erro, mas sim comprometidos com a restauração. O evento também contou com as participações dos ministérios de louvor das igrejas Ebenezer do Jockey, Manancial e Batista Betel. Várias lideranças falaram sobre cada aprendizado e a importância do propósito do congresso. Esse congresso foi algo assim muito especial, porque palavras como o tema, né, vem falando, erros que cometi no meu ministério que você não deve cometer no seu. E uma das coisas mais tremendas foi que todas as palavras elas vieram completando uma ou outra. Então, trazendo essa realidade do que nós precisamos realmente confessar para que o Senhor possa realizar tudo aquilo que Ele precisa em nós. Muitas vezes nos reunimos para ouvirmos o caminho, para ouvirmos sobre bênção, querendo ser abençoado no ministério, prosperarmos no ministério. Mas precisamos encontrar o caminho disso e identificarmos as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos erros é muito importante. E o tema desse congresso foi muito propício para a nossa realidade. Os erros que cometi no meu ministério, que você não precisa cometer nos seus. Deus tem nos feito, enquanto líder, revermos vários conceitos, porque os preletores estão mantendo um foco de falarem exatamente dos erros que cometeram. E erros que nós cometemos. Alguém disse que os inteligentes aprendem com os erros cometidos, os sábios aprendem com os erros dos outros. Alguns erros a gente vai lembrando que já cometeu, outros a gente aprende para poder se prevenir e não cometê-los, né? Eu louvo a Deus por toda a ação da diretoria do Comesg que nos proporcionou esse evento maravilhoso, tá bom?